Quando falamos em rivalidades intensas da NL East, um confronto não pode passar despercebido: Philadelphia Phillies versus New York Mets. Ao longo das décadas, esses times transformaram simples jogos em batalhas épicas, cheias de tensão, provocações e momentos que ficaram marcados na história do beisebol. Dos anos 1980 aos 2000, a rivalidade só cresceu, com confrontos decisivos e jogadas que fizeram a torcida vibrar, e às vezes sofrer, em cada temporada. A rivalidade entre Philadelphia Phillies e New York Mets é uma das mais intensas e tradicionais da NL East, uma divisão famosa por confrontos acirrados e disputas imprevisíveis. Desde os anos 1980, esses times vêm protagonizando duelos que vão muito além do simples resultado de uma partida, envolvendo rivalidade histórica, orgulho regional e momentos que marcaram gerações de torcedores. Naquela década, ambos os clubes brigavam constantemente por posições de destaque na divisão, e cada encontro em campo carregava consigo uma expectativa enorme tanto para os jogadores quanto para os fãs. Cada vitória ou derrota não era apenas um número na tabela, mas sim uma afirmação de supremacia dentro da divisão. Nos anos 1980, os Phillies e os Mets começaram a perceber que não se tratava apenas de competição esportiva, havia também uma disputa simbólica pelo prestígio no leste da Liga Nacional. Philadelphia, com sua história consolidada e uma base de torcedores apaixonada, buscava afirmar sua tradição, enquanto os Mets, mais jovens e enérgicos, queriam provar que poderiam rivalizar com qualquer grande equipe da divisão. Essa dinâmica trouxe confrontos emocionantes, com partidas equilibradas e decisões que muitas vezes só eram definidas nos últimos innings. Além disso, a tensão entre as equipes também se refletia fora do campo, com provocações entre jogadores, declarações polêmicas na imprensa e rivalidade acirrada entre torcidas. O novo milénio trouxe um ressurgimento dessa disputa, especialmente nos anos 2000, quando os Mets se consolidaram como favoritos da divisão. Com um elenco talentoso e forte presença em Nova York, os Mets pareciam dominar a NL East, mas os Phillies, determinados a recuperar o protagonismo, não ficaram atrás. Cada confronto se transformava em um teste de resistência e estratégia, com jogos intensos e momentos memoráveis que ficavam gravados na memória dos fãs. A rivalidade se fortaleceu ainda mais em 2007, quando os Phillies conseguiram superar os Mets em um episódio que entrou para a história. Após um colapso inesperado de Nova York, Philadelphia garantiu a vaga nos playoffs, tornando-se símbolo de persistência e resiliência frente a adversidades. Hoje, essa rivalidade continua viva e relevante. Cada encontro entre Phillies e Mets carrega a história de décadas de disputas, provocações e emoções intensas. Para os torcedores, cada jogo é uma batalha não apenas pelo resultado, mas pelo orgulho de representar sua cidade e sua equipe. É essa mistura de história, tradição e emoção que mantém a rivalidade tão especial e faz com que cada partida entre Filadélfia e Nova York seja aguardada com ansiedade, prometendo momentos épicos a cada temporada. Os confrontos entre Philadelphia Phillies e New York Mets são conhecidos por serem verdadeiros jogos quentes, marcados por intensa competitividade em cada inning. Cada partida se transforma em uma batalha tática, com arremessadores e rebatedores buscando se superar e defensores correndo até o limite para impedir corridas decisivas. Não é raro que lances polêmicos ou jogadas arriscadas aumentem a tensão dentro do campo, tornando cada encontro memorável tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Além da competitividade em campo, a rivalidade se manifesta por meio de provocações públicas. Jogadores e técnicos de ambos os times frequentemente fazem declarações polêmicas à imprensa, aumentando a pressão antes e depois das partidas. Esses comentários inflamam o clima, motivam os atletas e dão aos fãs mais motivos para acompanhar cada detalhe dos jogos. As provocações vão desde provocações sutis até declarações mais diretas sobre superioridade e histórico do adversário, mantendo a rivalidade sempre viva e cheia de tensão. O impacto na torcida é outro elemento que torna essa rivalidade tão especial. Phillies e Mets possuem bases de fãs apaixonadas, e os confrontos entre as equipes provocam uma divisão clara de emoções nos estádios. Torcedores se envolvem profundamente, com gritos, faixas e reações intensas a cada jogada decisiva. Essa atmosfera de tensão, rivalidade e emoção faz com que cada jogo seja uma experiência única, onde o resultado final muitas vezes reflete não apenas o desempenho em campo, mas também a energia e a pressão geradas pelas arquibancadas. O desempenho destacado de ambas as equipes ao longo dos anos contribuiu ainda mais para a competitividade. Philadelphia e Nova York tiveram períodos de dominação dentro da NL East, alternando momentos de supremacia e desafios. Cada temporada traz a expectativa de jogos acirrados e decisões dramáticas, reforçando a importância de cada vitória e tornando a rivalidade cada vez mais intensa. Essa alternância de forças mantém a disputa equilibrada e imprevisível, garantindo que Phillies e Mets continuem sendo um dos confrontos mais emocionantes e aguardados da liga.
A temporada de 2007 ficou marcada como um dos capítulos mais dramáticos da rivalidade entre Philadelphia Phillies e New York Mets. Durante grande parte do ano, os Mets lideraram a NL East, parecendo caminhar com segurança rumo aos playoffs. Contudo, o destino reservava uma reviravolta inesperada que ficaria gravada na memória dos torcedores e da imprensa esportiva. O que ficou conhecido como o colapso histórico dos Mets começou nos momentos decisivos da temporada, quando a equipe não conseguiu manter o desempenho que havia mostrado ao longo do ano. Uma sequência de derrotas inesperadas abriu uma oportunidade única para os Phillies, que aproveitariam cada jogo para encostar na liderança da divisão. A tensão aumentou a cada partida, e os torcedores de ambas as equipes sentiram na pele a pressão e a ansiedade de um final de temporada imprevisível. Philadelphia, determinada a recuperar protagonismo, se manteve consistente, enquanto Nova York via suas chances de playoffs diminuírem jogo após jogo. O resultado foi uma virada que se tornou emblemática. Os Phillies garantiram a vaga nos playoffs da NL East justamente graças ao colapso dos Mets. Esse episódio não só transformou a tabela de classificação, como também reforçou a rivalidade entre as equipes, mostrando que nada está garantido até o último arremesso. Para os torcedores dos Mets, o momento foi uma amarga lembrança de oportunidades desperdiçadas, enquanto para os fãs dos Phillies, foi uma celebração histórica que consolidou a força e a resiliência do time em momentos de pressão extrema. As consequências desse episódio foram profundas e duradouras. O colapso dos Mets se tornou referência quando se fala em reviravoltas na história do beisebol, e a vitória dos Phillies reforçou a narrativa de que a rivalidade entre Nova York e Filadélfia vai muito além de simples partidas, envolve orgulho, pressão e emoção intensa. Cada encontro seguinte entre as duas equipes passou a carregar a lembrança daquele final de temporada, mantendo acesa a chama da rivalidade e aumentando ainda mais a expectativa de torcedores e mídia. Esse momento de 2007 permanece até hoje como um símbolo da imprevisibilidade do esporte e da intensidade que define a relação entre Phillies e Mets. Ele não só adicionou drama à disputa da divisão, mas também consolidou a rivalidade como uma das mais emocionantes da NL East, lembrando a todos que, no beisebol, até os favoritos podem ser surpreendidos. Mesmo após décadas de confrontos memoráveis, a rivalidade entre Philadelphia Phillies e New York Mets continua sendo uma das mais intensas da NL East. Cada jogo decisivo atrai grande atenção da mídia, com análises detalhadas, debates sobre o desempenho dos jogadores e expectativa constante sobre quem sairá vencedor. A cobertura não se limita apenas às estatísticas, destaca a tensão dentro de campo, a energia das torcidas e os pequenos detalhes que podem definir o resultado de partidas críticas. Os confrontos recentes ainda refletem todo o histórico de provocações, competitividade e disputas acirradas que marcaram a relação entre os dois clubes ao longo das décadas. Os jogadores continuam a entrar em campo cientes da importância de cada vitória, enquanto torcedores mantêm viva a tradição de rivalidade, criando um ambiente de emoção intensa em cada encontro. Essa continuidade reforça que, para Phillies e Mets, cada temporada não é apenas sobre pontos na tabela, mas sobre orgulho, história e rivalidade, elementos que tornam cada partida mais do que um simples jogo, mas sim um verdadeiro espetáculo esportivo. A rivalidade se tornou, assim, um símbolo da NL East, mostrando como a combinação de talento, paixão e competitividade pode criar confrontos que transcendem gerações. Para os fãs, cada temporada traz a expectativa de novos momentos históricos, e cada vitória ou derrota é sentida profundamente, reforçando a força e o legado dessa disputa clássica entre Filadélfia e Nova York. A rivalidade entre Phillies e Mets vai muito além de simples jogos de beisebol. Ela representa décadas de competição intensa, orgulho regional e momentos que marcaram a história da NL East. Desde os confrontos acirrados nos anos 1980 até o dramático colapso dos Mets em 2007, cada partida carregou emoção, tensão e imprevisibilidade, moldando a identidade de ambos os clubes. Hoje, mesmo com elencos renovados e novas gerações de jogadores, a chama da rivalidade continua viva. Cada encontro é aguardado com expectativa, tanto pelas torcidas quanto pela mídia, e cada vitória ou derrota reforça o legado de competitividade e paixão que define essa disputa. Phillies e Mets mostram que, no beisebol, rivalidade verdadeira não se mede apenas por números, mas pelo impacto que deixa nos campos, nas arquibancadas e na memória dos fãs. No fim, essa disputa é um lembrete de que o beisebol é mais do que estatísticas, é história, emoção e legado. Filadélfia e Nova York continuarão a escrever novos capítulos dessa rivalidade, mantendo viva a tradição e o fascínio que tornam cada confronto inesquecível.